obstáculos, os desafios. Agora parece que tem algo que vai ancorar, que de fato tem uma oração atendida e o sobrenatural de Deus vai se materializar aí para você. E ó, eu vou falar uma coisa com... Olá, Leão. Como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Leão Tarô 33. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Rose Carvalho e hoje pela manhã, durante o meu período de meditação, de preces, de orações, de vibrações, eu recebi a visita, a presença de Pai João de Aruanda e ele tem um recado, ele tem uma mensagem muito importante para você. Isso mesmo. E talvez a leitura toda não vá ressoar, mas pode haver uma frase, pode haver um sinal, pode ter algo durante o vídeo que traga uma resposta, uma confirmação, um sinal que você está precisando receber. Então fique aqui comigo nesse vídeo, lembrando que é uma leitura geral, é uma leitura atemporal, né? E adequem aí, ajustem na sua linha de tempo. Bora lá? Nós vamos trabalhar com a borra de café e com os oráculos e o tarô para poder clarificar essa canalização. Aqui nós teremos uma mensagem canalizada, ok? Saravá, meu pai, saravá. Adorei as almas, por favor, nos traga a mensagem que Leão precisa receber neste dia. A primeira coisa que eu vejo aqui é um unicórnio, isso mesmo. E o unicórnio, ele simboliza as coisas encantadas, né, sobrenaturais. E o unicórnio tá bem na dimensão sutil mesmo, né? Tem alguma situação encantada, sobrenatural, para ancorar na sua vida. Isto ainda está nas dimensões sutis, vocês estão já sentindo algo, eu vejo dessa forma. E o interessante, eu tenho aqui o simbolismo e olha que eu peguei o oráculo das runas. Eu tenho um simbolismo aqui de duas runas. Eu já vou pegar, que é a Iwas e Jebu. Jebu e a Iwas. Tá aqui, Iwas. Depois nós vamos ver o significado dessas runas, tá? Essa energia, né? Esse sobrenatural de Deus que está para ancorar na sua energia, tá relacionado a um movimento emocional, a uma união, um casamento, uma harmonização, um presente aí para sua vida emocional, tá? Eu vejo um mago aqui, uma pessoa com a energia do mago, sabe? Parece que tem, ou são vocês, ou alguém querendo manifestar algo, né? Enquanto esse mago trabalha com as energias, eu vejo assim nas dimensões sutis. Eu vejo um caboclo. Aqui vocês podem ter proteção aí dos caboclos, né? Das caboclas. Cabocla Jurema aqui.
Eu vejo realmente aqui algo xamânico aqui. Aqui vocês podem ter muita conexão com a natureza. Tem o número 22 e o número 223. Tem o número 23, se a gente fragmentar ele também, né? Tem um gatinho, aliás, tem 2 gatinhos aqui. Um gatinho onde por cima, na parte, né, dorsal dele, ele é de uma cor e embaixo ele é de outra cor. Talvez branco, uma cor mais clara, provavelmente branco. Tem um grande coração. Aqui eu tenho leoninos que são muito conectados, têm um grande amor pelos seus pets, pelos seus animaizinhos, mas interessante que eu vejo esse gatinho brincando com uma borboleta. Tem alguma questão aqui de transformação, né? De ciclos. A borboleta, ela fala de um ciclo, né? De um período de transformação onde houve lá o tempo da lagarta, depois a pupa, né? O tempo do casulo, e agora parece que a borboleta tá pronta. Vocês estão prontos ou alguém na energia de vocês. Tem a letra F, me fala de finalização. Finalização desse ciclo de transformação. Eu vejo o rosto de uma pessoa aqui. E interessante que no tampo da cabeça dela tem uma vela acesa. É como se ou o chakra coronário de vocês ou de alguém aqui recebeu uma guiança, uma iluminação, né? Um despertar. Tem a letra S. Eu vejo um touro. Alguém pode ter touro forte no mapa ou está lidando com alguém de touro, mas o touro também, ele traz uma energia de quê? De aterramento, né? Se no início nós vimos aqui a energia do mago, essa energia do unicórnio, parece que vocês estão prontos para ancorar, para manifestar isso, né? É o fim de uma espera, de uma expectativa. Eu tenho o número 2 aqui, né? 22, quer dizer, fala de parcerias, de conexões. Eu vejo uma rua com casas, coisa de cidade pequena, gente, porque esses telhados, né, essas telhas de barro, né, parece realmente uma rua com casas antigas, sabe? Pode ser alguma cidade histórica ou uma cidade pequena que ainda conserva essas casinhas, né? Isso também tem um significado para alguém que está me ouvindo. Eu vejo várias casinhas aqui e várias ruas. E no topo, e aí subindo aqui, tem uma pequena montanha, uma pequena elevação, um morrinho e tem uma igreja, né? É muito comum nessas cidades históricas, a igreja está num patamar mais alto, né? Não são todas as cidades que tem igreja assim, mas aqui tem, e tem a palavra fé, gente, a palavra fé bem nessa montanha.
Então, você, Leão, que teve muita fé, talvez você foi a algum templo e fez, né, algum pedido específico à espiritualidade, saiba que aqui vocês vão ter o seu pedido atendido. Agora eu já vejo uma cidade com prédios um do lado do outro, uma cidade maior, né? Tem a letra C aqui. Novamente eu vejo o rosto de um xamã aqui, gente. Para ser mais sucinta aqui, tem uma energia de um pajé aqui. Ou vocês têm aí na sua linhagem ancestral essa coisa da pagelança, né? Do benzimento, que eles retratam muito isso, né? A minha avó, a minha bisavó, a minha tia mais velha, e todas elas traziam a minha bisavó era descendente de indígenas, né? E é ela que ensinou para as filhas, depois os netos, fazer esse benzimento. Você pode ter isso aí na sua linhagem, algo bem específico. Eu vejo uma escada. Eu vejo uma escada de madeira, aquelas escadas antigas de madeira que a gente colocava, né? Na minha casa, meu pai fez uma. E só que o interessante é que essa escada, ela não tá muito em pé, não, ela tá mais inclinada. E parece aqui, é como se vocês chegassem no topo dessa escada. Alguma situação que vocês galgaram degrau por degrau, né? A escada aqui é uma escada de madeira, quer dizer que tem algo aqui que vocês precisaram experienciar, que vocês foram, sabe? Como que eu vou falar aqui? Não foi uma situação, talvez, foi uma situação desafiadora. E aqui eu vejo uma âncora na ponta dessa escada e vocês alcançando essa âncora. Algo que de fato, finalmente vocês atingem uma segurança aqui numa situação, né? Vocês vencem uma adversidade aqui muito grande. Nesse processo aqui que vocês enfrentaram, que vocês fizeram um pedido muito específico aqui, tem muito o número 2 aqui relacionado a um tipo de parceria, sabe? A algo que vocês queriam manifestar na vida de vocês, mas vocês estavam tendo sinais, estava tudo nas dimensões sutis, certo? E precisou passar por um processo de transformação, de evolução, também de conseguir ultrapassar, vencer os obstáculos, os desafios. Agora parece que tem algo que vai ancorar, que de fato tem uma oração atendida e o sobrenatural de Deus vai se materializar aí para você. E ó, eu vou falar uma coisa com vocês. Essas duas runas, ela me fala de movimento, né? Ela me fala de fim, e eu falei sobre isso, né? Sobre um ciclo
que vocês precisaram experienciar e que isso se finaliza, porque vocês estão prontos, prontas. E é como se, após esse processo de transformação, de progresso, de regeneração espiritual, né, de transformação, vocês vão materializar isso daqui, ó. Um casamento, uma união, uma harmonização com alguém que vocês já trazem na sua energia. Para alguns aqui tem a legalização, a formalização de um casamento, tá? Deixa eu só pegar aqui. Aqui, se eu não me engano, traz a energia do arcano da morte. E traz a energia de... Se eu não me engano, acho que é de Obalauê. Que ele representa realmente o fim, a morte, os ciclos da transformação, né? Deixa eu só confirmar, gente. Aqui, olha. Significa mudanças relativas a um determinado relacionamento ou a sua estrutura de carreira, né? E é isso mesmo, ó, ele traz a carta do tarô correspondente é a morte. O arcano da morte, ele fala sobre finalizações, fala de transformações, fala de ciclos de profunda transformação, né? E aqui nós temos a energia de Nanamburoquê e de Obalauê. Obalauê é o orixá também que representa os ciclos, o fim, a morte, a transformação, né? E Nanamburoquê, ela é a anciã das Iabás, que traz a energia dos pretos velhos para essa mesa, certo? E aqui fala, ó, transformação, e fala sobre desapego também, aprender sobre os ciclos, né? Começo de uma nova era. É isso aí. Vamos ver a outra runa. Existe aqui a materialidade, então, de um novo tempo na sua vida, porque esse processo de transformação, ele já se deu. Então, olha só, eu tenho aqui Gebu, ele traz a energia do Papa, dos enamorados e um Ás de Copas, que fala sobre casamento. Energia de Oxum aqui, tá? E ela representa uma união, uma colaboração, uma parceria que vai acontecer em breve. E essa união, essa parceria, ela fala que não pode ser algo danoso. Então, existe uma escolha, que existe algo aqui a qual vai se materializar, e você que passou por esse processo de transformação, não vai ser algo danoso mais, não vai ser uma conexão que vai trazer dor, que vai estar desalinhado, eu sinto aqui que existem padrões na sua energia, Leão, que foram transmutados, que foram transformados. E esse ciclo de regeneração, esse ciclo de transformação, ele se finalizou e você está pronto. Então, vocês estão aqui com a energia do mago, a energia de saber o que vocês querem manifestar. Vocês não querem manifestar qualquer união. Vocês querem manifestar uma união que venha com harmonia, que venha como presente, que venha com reciprocidade, né? Com respeito, que venha com comprometimento, porque é a carta do Papa, né? Vocês querem uma conexão. Vocês não querem apenas uma união, para falar que tem alguém ao lado de vocês, né? Por favor, clarifica essa mensagem para Leão. Ó, a bússola, a mulher, no caso aqui,
Independente se você é homem ou mulher, é a consulente, né? São a energia de vocês. Os ratos. O homem. Existe alguém, né, na sua energia, Leão, que teve algum processo de desgaste, né? Houve alguma situação aqui e o 7 de paus, ele muitas das vezes ele pode trazer uma energia de algum tipo de padrão de orgulho, de teimosia, né? E isso esteve entre vocês. Mas em todo o tempo aqui eu sinto que houve uma guiança, né? Que houve um norte, que vocês buscaram também um direcionamento, sabe? E olha, é a Lady e o Gentleman. Aqui não é a mulher e o homem, porque nesse deck eu tenho a energia da mulher e do homem e eu tenho a energia da Lady e do Gentleman. Quer dizer que aqui ambos passaram por um processo de elevação, né? De transformação, e eles estão de frente um para o outro. E esse desgaste que houve aqui entre vocês, foi ele que também propiciou esse processo de transformação. E aqui vocês estão equiparados, né? Aqui vocês estão alinhados. Aqui existe uma harmonia na própria frequência de vocês, né? E olha, tem sentimentos, tem verdade aqui a ser compartilhada, certo? Mas o que? Todo tempo eu falei sobre o casal, sobre a parceria, né? Olha, a âncora tinha que vir, né? A âncora, o buquê. O buquê fala de casamento, fala... as coisas estão realmente para ancorar, né? Elas estão, como estava ali no topo daquela escada, né? Elas estão para se materializar mesmo, né? Tem uma conversa aqui entre você, ó, a torre. Aqui a carta da espiritualidade, intermediando aqui essa conversa que precisa ter. Para muitos de vocês existe um distanciamento não sim, de comunicação, vocês não se falam, mas também tem um distanciamento geográfico aqui, né? Por favor, mas e a carta do buquê, ela fala sobre presente, né? Sobre leveza, sobre o retorno, não o retorno, mas me fala muito sobre a felicidade, né? Ó, a carta dos dados invertida. Sim, eu já entendi. Olha só. Gente, ó, existe aqui nesse deck, eu tenho a carta dos pássaros e eu tenho essa carta aqui dos pássaros também, que é da coruja. Aqui, o que eu vejo? Eu tenho duas copas aqui. Existe uma virada de chaves aqui, são duas copas nessa parceria, porque houve-se aqui um processo de transformação em ambos. Aqui tem ganho de maturidade, de sabedoria. Aqui eu tenho a carta da coruja, né? A coruja, ela é símbolo da sabedoria, do conhecimento, da prudência, né? E a coruja, ela enxerga, ela tem uma visão apurada, ela enxerga as coisas à noite. Então, eu vejo que aqui a energia dessa leitura é de maturidade, é de ganho, é de elevação, é de transformação. Se aqui no passado houve algum tipo de joguinho, né? Porque estavam ainda com a energia da mulher e do homem, precisavam passar por um processo de transformação, de quebra de padrões, isso já aconteceu, tá? E eu tenho aqui, primeiro, você, Leão, pode achar que essa pessoa ela jogou com você, né? É uma pessoa que estava talvez despreparada para, sabe, para se conectar. Era uma pessoa que talvez estava acostumado a ter relacionamentos, uniões, né? Mas uma conexão é diferente, né? Porque quando você se conecta de verdade com alguém, existe um alinhamento espiritual, mental, emocional.
né? E talvez essa pessoa aqui, ela se assustou. E vocês precisaram, de fato, passar por um processo de transformação. Essa pessoa também. E eu vejo que essa pessoa, ela entende, ela vem com ganho de sabedoria. Aqui, ela vê vocês com a carta do buquê, como alguém que realmente tem essa beleza, mas é uma beleza não só externa, essa pessoa te admira, né? Ela vê vocês com a rainha de espadas aqui, ela vê vocês como alguém inteligente, alguém sensato, alguém que sabe se comunicar, que sabe se expressar, né? Alguém que ela tem afinidade, muita afinidade, principalmente no diálogo. Ela sabe que com você, Leão, tem diálogo, tem como conversar, tem como, sabe? E eu vejo aqui que é o número 9. É a finalização, mais uma carta que me fala de finalizações. Finalização de um ciclo extremamente desafiador. E esse desafio não foi só para você, Leão. Foi para essa pessoa aqui também, tá? Vamos clarificar aqui. E as coisas, elas vão ancorar, gente. Se preparem. Olha aqui o que eu tenho no fundo do deck. O Sol. Olha, aqui são duas. Aqui são dois pássaros, duas crianças se unindo, gêmeos, né? Aqui podemos estar falando em conexões de almas ou chamas gêmeas. Provavelmente vocês são almas gêmeas ou chamas gêmeas, tá? E ó, o 6 de pentáculos, né? Tem algo para se materializar, tem uma justiça, tem um mérito aqui, né? Acontecendo na energia de vocês, tá? Olha esse homem aqui, aos pés dessa mulher, num sentido figurado, né? Parece que essa pessoa, ela volta não querendo mais estar nesses joguinhos superficiais que o ser humano tem acostumado, né? Nos relacionamentos. Eu vou falar isso porque a gente vê um monte de coach, um monte de besteirada, né? Fala isso, age assim, gente. Aqui quem entende o que é uma conexão e está pronto, preparado, quando se conecta, não precisa de joguinhos. É simplesmente ser quem de fato é, assumir os sentimentos e deixar as coisas fluírem, né? Aqui, a espiritualidade, ó, espelhando com os ratos, ela auxiliou vocês a saírem, a transmutarem, né? A ressignificarem os padrões que cada um de vocês tinham e que fizeram o desgaste dessa união, dessa parceria, tá? Agora é hora de vocês saírem desse ciclo desafiador, ele está finalizado, vocês estão prontos e ir para águas mais tranquilas, onde não vai ter mais joguinhos não, gente. Onde o que tem aqui é o sol, é nutrição, é alegria, né? Ó, é uma virada de chave. Olha aqui, ó, é o 10 de copas, é companheirismo, é parceria, é fidelidade, é lealdade, é reciprocidade. Como vai ficar essa situação, por favor? Aqui, considerações finais, como fica então, por favor? Bem, nós temos a runa do Iwas, que é a runa do movimento, do cavalo, né? Olha, 8 de pentáculos, novamente, eu tenho 7 e o 8 de pentáculos aqui no Lenormand. Então, o que eu vejo? Aqui eu tenho um casal, né? Duas crianças, eu tenho um duendezinho aqui, eu tenho elementais do ar e eu tenho uma anciã, tá vendo? Aqui vocês provavelmente estão sendo auxiliados, aqui eu tenho muita força, como eu vi lá na borra de café, né? Dos caboclos, aqui saiu a energia de Nanamboroquê, dos xamãs, né? Dos pajés.
que normalmente são os anciões, né, da tribo ali. Então, vocês podem ter um ancestral ou uma ancestral, sabe, encarnada ou desencarnada, que estão aqui auxiliando vocês nesse processo. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui me traz muita energia de memórias que vocês trazem juntos, de momentos felizes, o 6 de copas. Onde, como eu disse, uma conexão é vocês poder ser quem vocês de fato são, né? E é um tempo onde existe um comprometimento mútuo, sabe? Um empenho mútuo, uma dedicação mútua aqui, por favor. Olha, o rei de copas espelhando com a mulher, né? Temos aqui, então, o rei do amor, a manifestação desse amor. Olha aqui, eu tenho a rainha de espadas, que foi a energia que eu senti forte aqui em vocês, né? Então, um rei de copas com a rainha de espadas aqui. Uma comunicação verdadeira, uma expressão do amor, né? De uma forma lúcida, coerente, madura, inteligente, lúcida, né? Rainha de paus, energia de vocês, e um ás de pentáculos com a âncora. Gente, ó, vou falar uma coisa. Bem, aqui nós temos interessante. Aqui, energia de vocês, eu tenho um gato aqui aos pés dela. Eu vi um gato lá na borra de café, muito forte, e aqui ela traz o fogo na mão. Vocês com essa energia da manifestação, manifestando esse amor de volta, manifestando esse amor num novo formato, né? Num formato evoluído, num formato transmutado, transformado, né? Aqui vocês sentiram, vocês intuíram que sim, essa pessoa é uma conexão de almas de vocês, e vocês fizeram o trabalho que precisava ser feito em vocês, porque vocês sabem que conexões de almas existe o espelhamento. Assim como vocês fazem o seu trabalho interior, a sua reforma íntima, reflete lá no seu parceiro. E o seu parceiro, a sua parceira também sente a necessidade de buscar transformação. E é isso. E olha aqui, ó, a âncora com o ás de pentáculos. Olha aqui, gente. Eu tenho uma casa lá, eu tenho essa mão saindo da nuvem, né? E olha, tem uma aranha, tá vendo? A aranha, ela é símbolo da rede da vida, né? Ela tem, no xamanismo, ela tem um simbolismo muito importante. Existe aqui uma nova oportunidade de uma nova construção, né? Entre você, Leão, e essa pessoa. E é um presente, porque o ás de pentáculos é uma carta que fala de presentes da espiritualidade, presentes do divino, do universo, e é o que essa runa também fala, um presente. Então vocês recebem uma nova oportunidade com essa pessoa de construir algo muito sólido, algo equilibrado, sólido, firme, sabe? Num novo formato, né? Olha aqui, tava no fundo do deck e veio o 6 de pentáculos, né? Vocês, mais uma carta de ouros, mais uma carta de ancoramento, de aterramento. E essa pessoa, aqui eu espelhando com a carta do rei de copas, sabe? Essa pessoa ofertando, essa pessoa vindo mesmo na sua direção, Leão, querendo, sabe, entregar. Eu sinto aqui que essa pessoa, ela vem numa atitude de entrega do seu tempo, do seu amor, do seu respeito, da sua dedicação, sabe? E vem também
para trazer equilíbrio e harmonia. Essa pessoa ela vem num novo formato, né? Porque vocês estão aqui, ó, segurando a balança, tá? E a balança no sentido do mérito, da justiça, do equilíbrio. E eu tenho aqui os pássaros, né? Tem comunicação chegando aí, gente. Tem algum tipo de comunicação aqui que vai chegar dessa pessoa para vocês. Por favor, como que vai se dar esse movimento, por favor? Olha, gente, a sacerdotisa espelhando com a torre. Clarifica essa sacerdotisa. 7 de espadas. Entendi. Pajem de copas e a justiça. O imperador e a imperatriz. Olha, gente. Sensacional. Eu já entendi aqui. Rainha de Pentáculos. O que acontece? Aqui, eu vejo que houve... Tem uma situação aqui que está sendo limpa da sua energia, que está sendo cortada da sua energia, que está sendo realmente transmutada da sua energia, que é essa... Eu sinto aqui alguém, ó, teve muita inveja do que vocês tinham, tá? Olha, tem uma reunião ali, mas essa pessoa, ela... Parece que essa pessoa, ela entrou aqui com algum tipo de engano, com algum tipo de energia, sabe? E ó, ela segura a maçã aqui e ela leva o cesto de maçã aqui. Alguém aqui tem uma terceira pessoa que pode ter interferido nessa energia, uma rainha de pentáculos, sabe? Por interesse, porque ela carrega a maçã. Tem algum interesse na prosperidade, né? Para o povo cigano, a maçã, ela não é só um símbolo do amor, do sexo, mas também da prosperidade, né? Parece que houve uma interferência aqui e essa pessoa, ela vai embora, porque o que ela queria era alguma questão aqui e ela tá levando. E ela vai embora, mas vocês estarão reconectados aqui, vocês estarão bem, vocês estarão felizes. Eu tenho luz aqui, ela tá no escuro, né? E ela tá indo embora, ela tá saindo da leitura, né? Alguém está sendo retirada aqui do seu caminho, tá? Do caminho dessa conexão. E o que eu vejo é que vocês estão aqui, ó, como o imperador e a imperatriz, esse casal que já passou pela energia do pajem, do cavaleiro, dos reis e rainhas, para agora estarem com essa energia de quê? De maturidade, de desenvolvimento, de transformação. Olha que interessante, a imperatriz, ela tá com a foice no chão. É possível que você, Leão, independente do seu signo, independente da sua opção de gênero, você foi a pessoa que precisou fazer esse corte, né? Lá atrás, porque não estava havendo a reciprocidade, não tinha essa maturidade por parte desse imperador, que até então não era o imperador, né? A gente viu essa questão aqui do joguinho, né? Por isso que eu penso que são vocês que fizeram um corte final nessa situação. Só que agora ambos estão na mesma frequência, o mesmo processo de transformação. É justo que essa pessoa se comunique e se declare. Essa pessoa ela vai se declarar, e aqui eu tenho o sapinho, me traz aquela coisa, sabe? Talvez essa pessoa lá atrás, ela teve uma postura de um sapo, mas essa pessoa se transformou e eu tenho a energia do unicórnio, né? Dessa coisa do encantamento, do sobrenatural. Se prepare, porque essa pessoa ela se transformou,
Ela de sapo, ela virou um gentleman. É isso mesmo. De sapo, ela virou o imperador. E é justo, é por mérito, por todo o processo que você buscou se transformar, fazer a sua reforma íntima, buscar o seu alto valor, né? Se empoderar, entender o seu valor e não receber migalhas, né? Quando vocês viram que essa pessoa não tinha a capacidade de se entregar, vocês foram lá e cortaram, porque vocês sabem se doar, mas vocês também sabem se reservar, né? É o que eu sinto aqui. E se preparem aí, porque nós temos vários arcanos maiores nessa mesa. Essa pessoa ela vai entrar em contato com vocês, tá? E tem uma terceira energia aqui que não tem mais. O que ela queria, eu entendo que tinha algum interesse material aqui numa interferência de uma terceira pessoa, e essa pessoa ela já conseguiu o que ela queria e a própria espiritualidade está removendo ela, tá? E ela vai prestar conta lá para elas. Pode existir aqui alguns resgates kármicos, lições, enfim, para cada um de vocês vai ser algo diferente, né? Por favor, uma palavra final para Leão. Conexão. Gente, eu falei tanto sobre conexão, né? Conexão. Essa carta eu tenho aqui arruda. Primeira coisa que eu falo para vocês, aqui não é só uma união, não é duas pessoas que se sentem atraídas, que gostam da conversa. Não, aqui vocês têm uma conexão. A conexão você lê. Você não precisa explicar a sua essência para outra pessoa. A pessoa te lê pelo olhar, né? Te compreende pelo olhar. Então, aqui é uma conexão, e uma conexão muito abençoada. Está sendo abençoada, benzida aqui pelos anciões, por Nanamburoquê, pelos pretos velhos. Aqui é uma conexão de almas, viu, gente? Carta da semeadura, é isso, né? Eu tenho a carta da justiça, que muitas das vezes ela traz também essa energia do mérito, da colheita. Nós temos o 7 de ouros, que fala também, o 7 e 8 de ouros, que fala de um trabalho, que fala de um empenho e fala de uma colheita. Isso é a hora de vocês colherem pela semeadura, pelo trabalho que cada um de vocês fizeram aqui dentro de vocês, porque o mago é aquela pessoa que entende de manifestação, que sabe que manifesta fora o que está dentro. E se eu não quero manifestar coisas negativas e ruins fora, primeiro eu tenho que transformar dentro, né? Então é isso. Signos: Câncer, Aquário, Gêmeos, Libra e Capricórnio. Vamos tirar algumas letras aqui também. Letra K, J, W, R, C, letra A, H, Y, I, letra D, S, P, letra V. É isso, Leão. Espero muito que eu tenha ajudado vocês com essa leitura. Saravá, meus amigos e amados pretos velhos. Adorei as almas. Salve meu pai, João de Aruanda. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Saravá, meu pai.